E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo certinho? Cuidado, hein? Cuidado com o que você anda postando nas suas redes sociais. É sobre isso que a gente vai falar. Vem comigo. E aí, tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe você. E, como eu falei, cuidado com as suas redes sociais, com o que você anda postando. Mas a gente vai entender isso daí no decorrer da lição. Antes de nós entrarmos na lição, aquele velho pedido que eu faço para você sempre aqui, para poder se inscrever, para poder compartilhar o vídeo da lição com seus amigos aí, para a gente poder estar levando essa mensagem, aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia, especialmente o livro de Levítico. E nós vamos estudar o capítulo 2 de Levítico e o capítulo 7, dos versos 9 até o 14. Bom, a gente vai direto aqui para a nossa tirinha, sem perder tempo. Vamos lá. Tá vendo aí? É um jovem que ele tá com seu celular ali, atendendo uma pessoa em situação de rua, mas ele tá preocupado mais ali em poder fazer o seu story, poder fazer o seu post ali, do que propriamente cuidar da pessoa. É errado você postar o que você faz nas redes sociais? Eu creio que não é errado, mas a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte: qual é o verdadeiro objetivo? Você quer ali realmente mostrar algo para incentivar outras pessoas a estarem fazendo bem, ou seria um benefício próprio para você? A gente tem um texto que fala, o próprio Cristo fala, o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes fazer a coisa certa pelo motivo errado pode acontecer sim. Jesus ensinou a gente a fazer o bem para qualquer pessoa sem esperar nada em troca. E como eu disse aqui, não acho errado você postar nas suas redes sociais uma ação que você está fazendo com a sua turma, com a sua galera, só que isso não tem que virar o principal objetivo. O principal objetivo realmente é você levar aquela pessoa ali algo que ela está precisando, suprir a necessidade dela e principalmente mostrar para aquela pessoa que Jesus a ama. E o livro de Levítico ele fala muito sobre isso, sobre como cuidar das pessoas. Deus sempre se preocupou em que nós pudéssemos estar cuidando do próximo. E o capítulo 2 ele mostra muito sobre isso. Você lembra que a gente tinha a oferta de holocausto e a de cereal? Você lembra disso? São uma que era com sangue, o sacrifício em si, né, com os animaizinhos ali, e a outra era simplesmente uma oferta de trigo, de farinha. E tinha que ser a melhor farinha, o melhor azeite que a pessoa tinha. Com esses dois holocaustos nós aprendemos o seguinte: o sacrifício com sangue, tudo que nós somos, nós pertencemos ao Senhor. E quando a gente vai para a oferta ali de cereais, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Porque na hora de fazer o sacrifício, as duas eram feitas juntas. O sacerdote pegava um pouquinho daquela farinha, um punhado dela, e queimava junto com o sacrifício. O restante ficava para o sacerdote. Por quê? Os sacerdotes não tinham nenhuma outra fonte de renda, não podiam trabalhar com nada. A dedicação deles era 100% integral aos trabalhos do santuário. Então, através dessas ofertas, Deus ali recebia o sentimento de que a pessoa estava confiando, que tudo que ela teve, tudo que ela ganhou foi por obra de Deus e estava ajudando a cuidar ali dos líderes para que eles pudessem cuidar do santuário. E Deus se preocupou tanto com as pessoas que necessitavam, que se a gente for lá em Levítico 23, Deus fala para os proprietários ali, né, que tinham as grandes propriedades de plantação de trigo, o seguinte: não colham tudo. Sempre deixa um pouquinho para os pobres, para os estrangeiros, para que as pessoas possam ter o que se alimentar. E isso era uma grande lição para o povo de Israel, porque Deus fala o seguinte com eles: vocês têm que cuidar dos peregrinos, dos estrangeiros, como eu cuidei de vocês lá no Egito, porque vocês foram estrangeiros. Então o povo de Israel sabia como era ser numa terra estranha, ser maltratado, sofrer preconceito. Então Deus já colocou isso na cabeça deles também, que assim como eles foram maltratados, eles não deveriam fazer com quem fosse estrangeiro na sua terra. Pelo contrário, eles deveriam fazer o bem. Vocês já viram que eu sempre chamo aqui vocês de saleiros e luminárias, mas vamos falar dos saleiros. Já expliquei isso aqui em alguns vídeos. Por que saleiros? Porque lá em Mateus 5,13 fala que vós sois o sal da terra. O apóstolo Paulo ele também fala o seguinte, que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Quando fala temperada ali, não tem que ser algo muito salgado e sem sal também, né? É horrível uma comida muito salgada e uma comida sem sal, então piorou. Tem que estar ali no ponto certo. E nós, como cristãos, temos que ser saleiros para este mundo da maneira certa, no ponto certo. E uma dessas maneiras é ajudar ao próximo. Quando nós fazemos algo para poder ajudar alguém que está precisando, nós estamos mostrando gratidão a Deus.
Nós estamos mostrando que tudo o que nós temos pertence a Ele e nós vamos retribuir para outra pessoa que tem menos do que nós. Nós podemos dizer que cuidar do próximo é um louvor a Deus, é um louvor muito especial. E o próprio Jesus Cristo disse, olha que coisa interessante que ele falou, lá em Mateus 25. Quando você faz ao bem a um desses pequeninos, você está fazendo diretamente a mim. Então, quando nós cuidamos de alguém, seja com alimento, com agasalho, seja arrumar a casa de alguém que está precisando, quando nós ajudamos alguém que tem uma necessidade especial, nós estamos fazendo isso diretamente para o próprio Deus. E quando nós falamos da oferta de cereais, a oferta era oferecida a Deus, era para Deus, só que Deus destinou essa oferta para poder cuidar dos seus filhos, que prestariam um serviço integral para ele. Quase que não saiu aqui, né? Mas foi. Lá em João 5 a gente tem uma história que toda criança conhece. A história da multiplicação dos pães. Imagina você ouvindo Jesus pregar e Jesus começa a pregar e dá meio-dia e nada de acabar o sermão, e dá uma hora, nada de acabar o sermão, o estômago começa a roncar, você já fica com fome, aí você quer comida e não tem comida, e de repente Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos de um jovenzinho que estava lá, e começa a multiplicar, e começa a aparecer pão, e começa a aparecer peixe, você começa a comer, e você se farta, fica saciado. Mas Jesus fala o seguinte, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim nunca mais vai ter fome. Na lição passada, você vai lembrar que eu falei alguma coisa assim, que Jesus não estava falando nada de canibalismo. Para a gente pode parecer até um pouco estranho. Por que Jesus falou que eu sou o pão da vida? Mas para um judeu, que eram as pessoas que estavam ali, fazia muito sentido. Naquele momento ele declarou que ele era o Messias. Exatamente isso. Porque quem conhecia o sistema do santuário sabia que a oferta de cereais, que muitas vezes era dada também como pão, representava o próprio Cristo. Apesar de não ter sangue, não ser um holocausto ali, mas aquela oferta representava Jesus Cristo da mesma maneira. Jesus fala que ele era o pão de Deus. E você lembra de Isaías 53? Quando a gente lê Isaías 53, a gente pensa ali no sacrifício do cordeirinho e tal, mas Jesus fala que ele seria moído, né? Que ele seria amassado pelas nossas transgressões. Para obter a farinha, o trigo, o milho, ele tinha que ser moído. Então, naquele momento, Jesus estava se referindo novamente, a Isaías, naquele momento, estava se referindo a Levítico também. Porque Jesus ele foi moído, assim como o trigo tinha que ser moído, debulhado, para ter a sua melhor essência, Cristo foi moído, para dar o melhor dele por nós, que foi a própria vida. E nessa linha que a gente está falando aqui, de Isaías 53, lá em 1 Coríntios, a gente sabe que fala que o fermento ele representa o pecado. E a oferta também no santuário muitas vezes era com vinho. As pessoas que tinham vinho doavam isso. O vinho sem fermentação. Isso já apontava para a Santa Ceia, porque Cristo fala, ó, vocês vão tomar desse cálice, que representa o meu sangue, vocês vão comer desse pão, que representa a minha carne. Cristo estava falando do sistema de ofertas, a oferta de cereais. E a oferta de cereais, ela tem muita simbologia de Cristo, do sistema de salvação. Quando pegava o azeite ali e jogava em cima da oferta, representava o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo para o ministério dele. Então, se a gente começa a pegar os detalhes de Levítico, a gente vai ligando. Lembra que a gente falou na semana passada, vamos voltar para a semana passada, que Levítico ele se linka com o ministério de Cristo. Ele se linka com cada etapa da vida de Cristo no Novo Testamento. Você imaginava que essa oferta de cereais tinha tanto para ensinar para a gente, representando Jesus Cristo? Pão da vida, o óleo do Espírito Santo, nós sermos o sal da terra, tudo isso é muito interessante. Mas além de tudo isso, mostra Cristo como nosso Salvador. E essa oferta, como a gente falou, ela incentivava para que as pessoas pudessem estar ajudando ao próximo. E dentro desse contexto, nós temos a nossa palavra aqui, caridade. Essa é a palavra principal do nosso momento hipertexto. Vamos fazer aquele esquema que a gente faz aqui toda semana. Eu vou dar uma palavra e no próximo sábado você vê com a sua turma aí, na sua classe, para que cada um possa falar uma também. Nós temos aqui caridade. Eu vou colocar a palavra disposição. Porque você tem que estar disposto a aceitar o que Cristo fez por você. Você tem que estar disposto a entender tudo que Ele dá, tudo que Ele supre na sua vida. E quando você entende isso, você tem a disposição de levar para aquele que está precisando também. Infelizmente, tem algumas pessoas que argumentam
que pela oferta de cereais, ela substitui então a oferta de sangue, não precisa de sacrifício. Quando nós fazemos isso, nós estamos anulando o que Cristo fez por nós. E infelizmente isso é mais comum do que você pensa. E isso é uma ideologia de muitas falsas religiões. Porque quando se ensina isso, você não está indo na Bíblia. Se você não está indo na Bíblia, você está indo sendo uma falsa religião. O interessante é que vamos pensar assim, eu não preciso, a oferta de cereais anula de sacrifício. Mas quando ocorria aquela cerimônia, aquela doxologia ali, não era acrescentado, não era feita junto com a oferta de sacrifício de sangue, com um substituto representado ali por um pequeno animal. Inclusive, a oferta de cereal, eu falei com vocês, também usava-se o vinho representando o sangue de Cristo. Então, essa oferta não anula, ela não tira o sacrifício de Cristo. O sacrifício, a salvação, ele foi mediado pelo sangue. Lembra que semana passada nós estudamos alguns aspectos que cada oferta, cada sacrifício representava um aspecto, uma característica de Cristo. Interessante na história de Davi, que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele vai na igreja, ele vai no santuário. Lá tinha 85 sacerdotes, na cidade de Nod. E o que ele fez? Ele pegou os pães que ficavam na mesa da propiciação, os pães da propiciação, e comeu e deu a seus homens. Davi estava com fome, seus homens estavam com fome, eles estavam fracos. E quando eles se alimentaram, eles tiveram forças para continuar a sua fuga de Saul. Jesus Cristo é o nosso pão da vida. É Ele que nos dá força espiritual, é Ele que nos faz ficar fortes para enfrentar as batalhas do dia a dia, as batalhas contra o inimigo. E aonde eu vou encontrar isso? Dentro da palavra de Deus. Assim como você toma um desjejum para ficar forte aí, para poder aguentar o dia a dia seu corpo físico, a sua vida espiritual precisa de alimento que vem da Bíblia. Sem Bíblia, sem desjejum. Tenta colocar esse lema na sua vida. Às vezes a gente levanta meio atrasado e tem que sair correndo, você come correndo, às vezes nem come, mas durante o dia ali você come alguma coisinha antes do almoço para poder se aliviar, mas não é sempre. Na maioria das vezes, você desfruta com calma, você se alimenta com calma, que você possa ter a Bíblia na sua vida com calma. No dia que não der para ler, na hora que você levantar ali na correria, acordou atrasado, tenta tirar um tempinho do dia para você fazer um lanchinho com a palavra de Deus. A oferta de cereais não era a expiação, ela era adoração, ela era gratidão. E em todos os sacrifícios ali eram colocados um punhado de sal, voltando a falar do sal. A Bíblia fala o seguinte, que quando o sal está insípido, ele está sem gosto, ele só serve para ser pisado. Lá em Jerusalém cai neve, não sei se você sabia disso, neva. E na época de Cristo também nevava. Então existia um quartinho que é onde ficava o sal para poder fazer os sacrifícios do templo. E quando esse sal estava sujo, quando ele não estava muito bom, ele era colocado num outro quartinho. Quando a neve subia, esse sal sujo, esse sal que já não prestava para o sacrifício, os sacerdotes pegavam, jogavam em cima da neve e a neve abaixava. O sal ele abaixa, ele derrete a neve. E as pessoas começavam a pisar. Então esse sal só servia para ser pisado. A Bíblia tem várias referências de que nós devemos ser sal, as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Jesus fala que nós devemos ter o sal em nós, que é o sal da vida. Então que você seja realmente um sal que possa temperar, meu jovem. Você possa ser alguém que pode chegar na vida de outra pessoa e dar sabor. Talvez você tenha alguém do seu lado, um vizinho, que está passando por uma necessidade, falta de alimento, às vezes está desempregado, tem uma conta de água, de luz para pagar. Não sei. Existem tantas formas de você ajudar, de você fazer o bem aos pequeninos do Senhor, de você fazer o bem ao Senhor. Missão Caleb agora, aproveite, junte sua turma. Talvez tenha alguém aí no bairro, na sua igreja, que a casinha está precisando de uma faxina, está precisando lavar, está precisando de uma pintura. Se mova, se movimente, seja sal da terra. E tudo isso colocando Deus em primeiro lugar, que o sentido seja você adorar e agradecer a Deus por tudo que você tem. Um abraço, aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau.